Meus meninos, MRUV. Assunto de hoje, movimento retilíneo uniformemente variado. O que vem a ser isso? Imagine um corpo móvel movendo-se sempre em linha reta, movimento retilíneo, mas agora a velocidade do móvel ela vai mudar. Mas não vai mudar assim aleatoriamente não. De maneira uniformemente variada. Como assim? Estou eu andando a 2 metros por segundo de velocidade. Passaram-se 3 segundos. Eu passei a andar a 4 metros por segundo. Passaram mais 3 segundos. Eu passei a andar a 6 metros por segundo. Perceba que em intervalos iguais de tempo, a minha velocidade aumentou, 2, 4, 6. Mas aumentou sempre de um mesmo valor. Aumentou 2 metros por segundo a cada 3 segundos. Aí isso dá-se o nome de movimento retilíneo uniformemente variado. A velocidade do móvel muda, mas muda sempre de um mesmo valor em intervalos iguais de tempo. E essa live, essa videoaula é simplesmente para isso, para te mostrar as equações que a gente usa para resolver e discutir questões que envolvam movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, o primeiro conceito que vocês têm que ter para discutir comigo essas relações é o conceito do que vem a ser aceleração. O amor, acelerar é modificar a velocidade de um móvel ao longo do tempo. Então, por definição, guarda, a aceleração é dv/dt. É a variação que houve na velocidade em função do tempo de movimento. Agora é uma porrada de álgebra. Vamos à álgebra em questão. Vê se eu posso fazer a seguinte substituição. A aceleração é variação de velocidade. Variação de qualquer grandeza é quantidade final menos quantidade inicial. Então eu escrevi assim, ó, V menos V0. Se você pegar a velocidade final do móvel menos a inicial, você terá encontrado a variação que houve na velocidade do móvel em questão. Tudo isso dividido pelo tempo que se passou durante o movimento em questão. Agora, façamos uma álgebra. Passo t para cá multiplicando. Vai ficar AT é V menos V0. V menos V0 é igual a A vezes T. Se eu passar esse menos velocidade inicial para o outro setor, ele fica positivo, né? Tá negativo? Vai. Positivo. De onde você vai chegar na primeira expressão que nos ajuda a resolver questões que envolvam movimento retilíneo uniformemente variado, acelerado quando a velocidade aumenta ou retardado quando a velocidade diminui. Vi vovó assentada no toco. Isso é uma crueldade com a vovó. Vi vovó atrás do toco? Não, a minha ficava assentada no toco. Velocidade final é a velocidade inicial mais AT. Agora, como eu não gosto muito de fórmula, eu prefiro que você entenda a linguagem que está por trás dessa expressão. Vê se você me entende. A velocidade que eu tenho agora é a velocidade que eu tinha anteriormente, mais AT. Só que AT é a mudança que houve na minha velocidade. Então a velocidade que eu tenho agora é a velocidade que eu tinha mais a variação que houve na minha velocidade inicial. V igual a V0 mais AT. Ô Dil, é só esta, Dil, que eu preciso para resolver questões que envolvam MRUV? Não, outras duas. Mostremos de onde as outras duas vêm. Imagine o seguinte, imagine que eu tenha um gráfico de velocidade do móvel
em função do tempo de movimento. Vamos supor que esse móvel ele tinha uma certa velocidade inicial e depois de passado um certo intervalo de tempo, o mesmo móvel atingiu uma velocidade final. Perceba que eu estou supondo que a velocidade do móvel ela está aumentando ao longo do tempo. Na aula anterior, nós vimos que em qualquer gráfico que seja de velocidade em função do tempo, lembra? Esta área debaixo da curva, ela nos dá a distância percorrida pelo móvel em questão. Odil, e que área é esta? Se você reparar bem, isto é a área de um retângulo, aqui embaixo, ó, retângulo, mais a área de um triângulo. Vamos lá, calcular. Área de retângulo. Base vezes altura. A altura é a velocidade inicial. E a base é o tempo do movimento. Mas tem que somar também a área do triângulo para dar a distância percorrida pelo móvel. E a área de triângulo, consegue lembrar? É base vezes altura sobre 2. A base é o tempo. A altura desse triângulo é V menos V0. Então vai ficar T tempo vezes V menos V0. Tudo isso por 2. Tá aí. Uma expressão que me permite calcular a mudança de posição, ou seja, a distância percorrida por um móvel, no movimento retilíneo uniformemente variado. Mas eu farei ainda uma algebrazinha dentro da equação para ficar semelhante a uma equação que você já conhece, creio eu. Que seria assim, ó. Distância percorrida por um móvel em movimento retilíneo uniformemente variado é velocidade inicial vezes tempo mais, mais. Agora vê se você vê o que eu estou vendo. V menos V0. V menos V0 é AT. A vezes T. Ô amor, se você colocar aqui, ó, no lugar do V menos V0, a aceleração do móvel multiplicada pelo tempo do movimento, você vai chegar na expressão famosa e muito conhecida para o movimento retilíneo uniformemente variado. Multiplica AT vezes T. Vai dar AT ao quadrado por 2. Lembra? Deus vê tudo meio atrapalhado. É a equaçãozinha que a gente usa para encontrar a distância percorrida, a variação de posição de um móvel em movimento retilíneo uniformemente variado. E tem ainda uma terceira equação que será muito útil para você brincar comigo, tá? Com questões que envolvam MRV, conhecida como equação de Torricelli. Só que eu gosto de mostrar de onde as equações vêm. Vamos lá, mostrar de onde veio a equação de Torricelli. Observa isso. Essa equação será útil para deduzirmos a equação de Torricelli. Vivovó, atrás do toco, assentada no toco. Vamos. Se você pegar o V igual a V0 mais a T, amor da minha vida, pega essa expressão, V igual a V0 mais A vezes T, e eleva essa equação toda ao quadrado. Quadrado de um lado, quadrado do outro. Observa. V ao quadrado, V ao quadrado. Agora, como eu faço uma soma de dois termos ao quadrado? É quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, tudo isso mais o quadrado do segundo. Pegou aí? Quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro vezes segundo, mais quadrado do segundo. Agora eu vou colocar aqui um termo em evidência nessa equação. Observa. O quadrado da velocidade final é o quadrado da inicial mais
coloca o 2 e o A em evidência. O 2 e o A. Aqui vai sobrar o V0 e o T. Aqui vai sobrar AT2 sobre 2. Confere. 2A vezes V0T. 2A, V0T, 2A, V0T. 2A vezes AT² sobre 2. Corta o 2 com 2. Ficou A2T2. Bacana. Só que tudo isso, V tudo, meio atrapalhado, é a distância percorrida pelo móvel, descrevendo MR/UV. Então eu posso acabar a substituição e deixar a equação assim. Vejamos. Equações que regem o movimento retilíneo uniformemente variado. Vi vovó, atrás do touro. Distância percorrida, Deus vê tudo, meio atrapalhado. Equação de Torricelli. Olha aqui. O quadrado da velocidade final é o quadrado da inicial mais 2A. Tudo isso é D. É a distância percorrida pelo móvel. 2A, D. O que mais? Rapidinho, tá? Eu tenho que saber sobre MR/UV. O que estava aqui é importante demais. Gráfico de velocidade em função do tempo. A área que está lá embaixo, independentemente da velocidade estar aumentando ou diminuindo ou ficando constante, a área te dá a distância percorrida pelo móvel em questão. E um outro gráficozinho para fechar essa videoaula é o gráfico que relaciona o deslocamento com o tempo. Perceba que agora o deslocamento não é mais função do tempo. Ele é função do quadrado do tempo. E função do segundo grau. Função do segundo grau é uma parábola. Lembra? Então, ó, se eu pedir a você um gráfico de variação de posição por variação de tempo para o movimento retilíneo uniformemente variado, esse gráfico terá que ser um pedaço de uma parábola. Porque, vê se entende, o espaço, a mudança no espaço do móvel, a distância percorrida pelo móvel, agora não é mais função do tempo. Ela é função do quadrado do tempo. No MRU, que a gente viu, Deus vê tudo. Distância proporcional ao tempo. O gráfico deu uma reta. MRUV, Deus vê tudo. Meio atrapalhado. Aí você vai ter o deslocamento em função do quadrado do tempo de movimento. Importantíssimo, essas três equações também servirão na nossa próxima videoaula para que você resolva questões que envolvam queda livre, porque um corpo que cai em queda livre, ele também tem a sua velocidade aumentando enquanto cai, sempre de um mesmo valor em intervalos iguais de tempo. Agora tem que pegar um sem número, vocês sabem, de questões que envolvam essas três relações para podermos discutir. Isso faremos em breve. Um abraço.